Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar mal de livro. Eu sei que vocês gostam desse vídeo também, com as piores leituras que eu tive no ano de 2023, junto com os livros abandonados, né? Porque os livros que eu abandonei são livros que eu não gostei também. Mas é claro, gente, lembrando que essa é a minha humilde opinião. Gosto é gosto, então não leve isso muito a sério, porque tem muitos livros que podem não ter funcionado comigo, mas com você pode funcionar, você pode gostar desses livros. Não é só porque eu não gostei que o livro é ruim, né? Quem sou eu para dizer? Então é só uma opinião dos livros que eu não gostei ao longo do ano. E assim, ó, eu sou péssima para falar mal de livro, porque os argumentos, principalmente com os livros que eu abandonei, normalmente é que o livro foi chato, sabe? Então eu não sei como que eu vou explicar para vocês direito o porquê que eu não gostei desses livros, mas saibam que a opinião unânime de todos eles é livro chato. É isso, pra mim, né? Antes de irmos pra lista, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho pra receber notificação quando tem vídeo novo, porque essa semana vai sair vários vídeos aí de listas. Quer ficar por dentro de promoções de livros? Entre no meu canal do Telegram que eu compartilho tudo lá também. Vamos começar com os livros que eu li até o final, que eu insisti e eu terminei eles e no fim eu não gostei. Eu não fiz uma ordem assim de qual que é o pior de todos, sabe? Eu vou falar uma ordem de leitura. O primeiro livro que eu acabei não gostando durante o ano foi Leitura de Verão, da Emily Henry. Foi o primeiro livro que eu li dessa autora, acho que foi o primeiro publicado aqui no Brasil também. Eu li esse livro em coletivo com o pessoal lá do Catarse, que é meu clube de leitura, se você quiser participar também. E esse livro, assim, ó, foi unânime. As meninas que leram comigo não gostaram do livro também, então eu não me senti sozinha em não gostar dele. Conta a história de um casal de escritores que acabam se conhecendo ali num verão, e daí eles são escritores de gêneros diferentes e assim, ó, o livro ele é bem chato e ele fica muito envolto de uma questão familiar da protagonista, eu lembro mais ou menos, falava do pai dela, alguma coisa assim, e era muito em cima disso, e eu não curti essa parte dramática familiar. Eu queria saber mais sobre o casal, e daí o casal não entregou, sabe? Não tava entregando essa parte deles como escritores também, eu achei que faltou muita coisa, não sei, gente, não funcionou esse livro comigo. Eu achei ele muito chato, assim, ó, do começo ao fim. Eu só li até o final porque era uma leitura rápida, eu acho, por isso que eu terminei ele. Depois, o outro livro que eu acabei não gostando foi um do Stephen King, A Pequena Caixa de Gwendy. Também foi um livro que eu terminei porque ele é muito rápido de ser lido, ele tem uma fonte enorme, assim, ele é bem rápido, e ele é um livro muito estranho, gente. Eu lembro que eu achava ele muito estranho e tem esse mistério dessa caixa, que um cara deixa a caixa pra essa menina, e daí o livro passa ao longo de vários anos, né? A menina já tá adulta e daí tem esse mistério, o que que a caixa faz, essa caixa misteriosa, e assim, é uma viagem meio doida esse livro. E eu terminei ele sem entender direito também, assim, ó, tanto faz, assim, esse livro pra mim, sabe? Não me pegou de jeito nenhum e não funcionou. O próximo livro que eu vou trazer pra vocês que eu menos gostei é um livro de romance sáfico que é Girls Like Girls. Primeiro que eu acho que esse livro é muito voltado ao público adolescente, então eu não era o público-alvo desse livro, e ele ficava muito naqueles mimimi de adolescente. Mesmo sendo ali o envolvimento de duas meninas se apaixonando, descobrindo a sua sexualidade, era muito mimimi adolescente, tinha uns piá envolvido ali no meio também, uns meninos muito chato. Ai, e assim, o drama delas era muito aquela coisa de falta de conversa, falta de elas se expressarem, né, os seus sentimentos, e que já não tava me engolindo, sabe? Pela maturidade que eu tenho hoje. Então eu não tava conseguindo compreender as personagens por eu não ser o público-alvo do livro, eu acredito, por isso que eu não gostei dele. Depois, gente, o outro livro que eu acabei não gostando foi um clássico, O Colecionador. Esse livro aqui, ó, fazia tempos que eu tinha pra ler, e ele é um livro que não funcionou comigo porque eu acho que
essa premissa de sequestro e da pessoa ficar em cativeiro, eu acho que não funciona muito comigo. Que já teve uns outros 2 livros, uns outros 2 thrillers nesse estilo que eu li que eu não gostei também. Por exemplo, Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Ele é bem baseado no Colecionador e foi um livro que eu não gostei. E esse livro aqui, ele tem uma segunda parte que muda o ponto de vista, né? Muda o ponto de vista pra mulher, não pro sequestrador. E quando mudou esse ponto de vista, eu pensei, vai ficar interessante, né? Só que conta o ponto de vista dela tudo desde o começo. Então conta tudo de novo a história nessa parte 2 e eu, não acredito nisso. Eu não sei porque que eu li esse livro até o final. Eu acho que eu fiquei curiosa pelo final do livro, por isso que eu fui até o fim. Mas assim, foi um livro que não funcionou comigo. Ele tava bem chato, esse negócio do cativeiro. E quando mudou pro ponto de vista da mulher, assim, não consegui engolir, assim, a história. Não curti muito. A única fantasia que eu li até o final e que eu acabei não gostando no ano de 2023 foi Castelo em Seus Ossos. Esse também foi uma leitura do meu clube de leitura do Catarse. Eu acho que esse dividiu um pouco a opinião. Teve algumas meninas que gostaram do livro, mas eu acabei não gostando. Assim, eu nem lembro mais direito da história, pra vocês terem noção. Mas nós temos irmãs gêmeas, trigêmeas, que elas acabam sendo mandadas pela mãe delas para se casarem com os príncipes de 3 reinos diferentes, com o objetivo delas serem espiãs nesses reinos e no fim matarem, né, os maridos para elas assumirem o poder ali, tudo para a mãe delas. A mãe delas, a imperatriz, eu acho assim, quer ter o poder de tudo. E assim, eu acho que uma parte muito boa do livro é o final dele. O final dele é muito bom. Mas a construção da história, assim, não me cativou. Eu acho que as princesas não têm tanta personalidade que diferenciava elas. Então, os capítulos, eles mudavam muito rapidamente de uma princesa para outra. E era difícil você se situar. Muitas vezes você se situava na história pelo príncipe, porque a história do príncipe delas era mais interessante do que elas, a personalidade delas, entende? Então você se situava na história pelo príncipe e não pelas protagonistas. Então isso, assim, fez você não se importar tanto com elas. Achei a história, assim, muito fraca pra premissa que prometia, porque eu gosto muito de Três Coroas Negras, por exemplo, onde as personagens também são trigêmeas e vão pra lugares diferentes, separadas uma das outras. E outra coisa que eu não gostei desse livro é que ele tem um negócio de fantasia, porque elas vieram de um pedido da Estrela, então tem uns negócios ali envolvendo o pedido de Estrela, que é um negócio mágico, que não foi bem desenvolvido aqui também. Não entendi nada, na verdade, sobre isso, é muito mal explicado. Então, infelizmente, eu não gostei desse livro e não vou ler a continuação dele. O próximo livro que eu acabei não gostando, infelizmente, é um livro nacional e um livro sáfico também, que foi Eu, Minha Crush e Minha Irmã, porque eu não consegui engolir a história das outras personagens que acompanham a protagonista. A protagonista do livro, eu adorei, assim, é um cristalzinho, eu queria proteger ela de tudo, assim, tava torcendo muito por ela, porque ela é uma menina, assim, mais ingênua, que faz tudo pela crush dela, sabe? E daí ela tem uns pensamentos, assim, muito engraçados, porque ela imagina a Dona Hermínia do filme Minha Mãe é uma Peça, como ela, assim, no pôster que ela tem na parede, dando conselhos pra ela, assim, coisas da cabeça dela. E essas eram umas partes engraçadas, sabe, no livro. Então, se fosse só pela protagonista, seria um livro bem legal. O problema é que a crush e a irmã dela foram personagens que eu não consegui engolir. Não consegui engolir essas duas personagens. A crush dela, assim, é uma personagem muito tóxica, que só se aproveitava, assim, das situações, se aproveitava da amizade com ela. E a irmã dela, apesar de ser uma irmã protetora que queria o bem dela, queria a felicidade dela, era uma péssima pessoa para relacionamentos, assim, uma pessoa muito tóxica para relacionamentos, e faltou muita sensibilidade dela em muitos momentos. Então, não consegui gostar dessa personagem. São personagens que se eu conhecesse na vida real, assim, eu não queria ter muito próximo de mim, sabe? Não consegui gostar da história porque o final, assim, não gostei desse final. Eu cancelei esse final, não gostei dessa escolha no final do livro. Então, infelizmente, eu acabei não gostando dele. E por fim, o livro que eu fui até o final e não gostei foi Jake Livingstone, Vê Gente Morta. Esse livro aqui, eu achei ele muito pesado por ser um livro jovem. Nós temos aqui um personagem que ele vê fantasmas e daí tem um fantasma vingativo que
ele matou muitas pessoas na escola, e daí teve um menino que sobreviveu desse massacre dele, e ele tá voltando ali pra se vingar desse menino que sobreviveu. E o Jake, né, é o único que sabe mais ou menos disso, e ele tá tentando evitar ali algumas tragédias, e daí nós temos o ponto de vista desse fantasma vingativo aqui na história. Não o ponto de vista dele, mas nós sabemos o passado dele, pelos diários, eu acho, não lembro como que a gente fica sabendo, e é muito pesado, assim, a história desse cara, desse menino, né, que é o fantasma vingativo, e as coisas que o Jake passa, assim, em relação a preconceito, bullying, porque ele é um menino negro, gay, meio que começa a se familiarizar com o que aconteceu com esse fantasma vingativo. Então são coisas, assim, muito pesadas. Eu senti que tem uma carga muito pesada pro livro, e ele não aparenta ser um livro tão pesado por ele ser um livro jovem. Então eu acho que o autor pesou muito a mão nesse livro. Eu acho que ele poderia ser um livro adulto e não um livro jovem. Eu me senti muito mal lendo esse livro, por isso que eu não gostei dele. Foi uma leitura, assim, que me deixou pesada depois, me deixou muito, muito mal. É aquele livro carregado, sabe? Então, por isso que eu acabei não gostando dele. Agora vamos para os livros abandonados do ano. Eu abandonei 13 livros em 2023. Eu gosto de abandonar livros, então tivemos uma média aí, né, de um livro por mês, mais ou menos. Até por isso que eu acabo tendo leituras muito boas ao longo do ano, porque os livros que eu sei que não vão funcionar comigo, eu já abandono eles antes de terminar as leituras. E até por isso a minha média de nota ficou muito alta, porque eu vi que os livros que eu não ia gostar, eu já abandonava ali no meio, né, pra que continuar? E eu aconselho vocês a fazerem isso também, porque é muito libertador. O primeiro livro que eu abandonei no ano foi Ascensão das Trevas, que é uma fantasia, e ele até tem um final interessante, mas previsível esse final, mas eu achei, assim, um livro muito chato, no sentido de que o protagonista era chato. O protagonista era muito sem sal, muito sem graça, capenga, xoxo. Gente, zero empatia por esse protagonista. E mesmo assim, ó, mesmo por conta da reviravolta que tem na história, você tinha que sentir alguma coisa por esse personagem, sabe? Você tinha que torcer por ele, você tinha que sentir um carisma dele. Ele tem zero carisma, esse personagem, esse protagonista. Então, por isso que a história não andou pra mim. E eu falei que o final é bom porque a gente leu numa leitura coletiva e as meninas me contaram esse final. Daí, quando elas me contaram, eu pensei, nossa, eu já sabia que era esse o final, né? Mas é um final interessante, é um final que eu gosto, só que tinha que ser melhor desenvolvido o final desse livro. Então, o desenvolvimento não tava funcionando comigo e eu resolvi abandonar ele. Depois eu abandonei um outro livro sáfico, que é Eu Beijei Shara Wheeler. Nesse livro tem uma menina que desaparece, e daí antes de desaparecer ela beija uns 2 caras e uma menina que a princípio essa menina era pra ser a arqui-inimiga dela na escola. Sabe aquele negócio de popularidade? E essas meninas aí não se davam muito bem nesse quesito de ser melhor nas notas da escola também. Só que no fim a menina tinha um crush, né, na Shara Wheeler. E ela fica se questionando por que a Shara Wheeler beijou ela e agora ela sumiu. Meio que parecido com Cidade de Papel do John Green, mas tava muito chato esse livro. Ai, é a escrita dessa autora, gente. A Cassie Kingston. Ela escreve de uma forma muito lenta. Parece que são livros rápidos de ler, mas quando você começa a ler, parece que não acaba nunca. Foi isso que aconteceu com Vermelho, Branco e Sangue Azul, por exemplo. Parecia que aquele livro não acabava nunca, ele tava muito chato. E esse daqui também. Esse é muito chato, esse livro. E as letrinhas pareciam que diminuíam a cada página, parecia que não acabava nunca. Eu abandonei também Gideon a Nona, que é uma fantasia com necromantes, é sáfico também, mas não me pegou, gente. Eu tava lendo aquele livro e não tava imersa na leitura. Nós temos uma personagem que ela acaba sendo meio que a escudeira ali de uma rainha, e contra a vontade dela, porque ela queria ir embora daquele lugar, e ela acaba tendo que fazer isso. E eu acho que o relacionamento ia acontecer entre elas, mas assim, ó, nem lembro mais da história, o que aconteceu até a parte que eu li, porque eu não tava me envolvendo na escrita. Eu acho que tinha mais a ver com a escrita da autora, que não me pegou, e não tinha, assim, informações tão interessantes nessa fantasia, na construção de mundo. Não tinha coisas que me chamavam a atenção. Outra meio parecida com esse foi Joana Dark. É pra ser um livro histórico baseado na história de Joana Dark. Eu acho que eu li só a primeira parte desse livro. A primeira parte até termina de uma forma bem interessante,
interessante. Daí eu acho que eu comecei a segunda parte, porque daí eu pensei, nossa, terminou de uma forma muito legal essa primeira parte, a segunda parte vai ficar melhor. Mas não, parece que desandou de novo o livro quando eu entrei na segunda parte. E era um livro muito chato, gente, muito chato, não acontecia nada na história, muito lento e nada de interessante. Não me chamou a atenção esse daqui. Até nem vi mais alguém lendo esse livro e, sei lá, acho que foi um livro que flopou, né? Outro livro sáfico também foi Jawbreakers, Matadoras de Dragões. Esse é pra ser uma ficção científica, na verdade uma distopia, onde nós temos esses... Ai, nem lembro direito. Nem lembro direito, gente. Os robôs eram meio que os inimigos. Mas tinha pessoas que controlavam esses robôs. E daí tinha as pessoas que matavam os robôs. Daí as duas meninas se encontram, elas eram de lados opostos aí dessa briga. Ai, era muito nada a ver, assim. Não gostei também desse livro. Daí teve um livro nacional também, infelizmente, que não funcionou comigo, que foi Mariposa Vermelha. Esse livro até tem um elemento que me chama a atenção, que eu acho que a personagem vai se relacionar com uma figura ali sobrenatural. Mas eu acho que a escrita da autora não me pegou, porque até onde eu li, eu não tava imersa na leitura, não tava achando elementos interessantes pra mim, e eu nem lembro direito, eu só lembro desse aspecto aí, que era pra ter um romance disso, mas até onde eu li não desenvolveu nada, a personagem acho que buscava coisas da história dela, umas coisas... Assim, nem lembro direito, gente. Foi uma história que não me conquistou. Daí teve 2 livros da editora Darkside que eu acabei abandonando. Um foi A Ilha Perdida Ghost Truck, que eu já meio que imaginava que fosse abandonar esse livro, porque o ano retrasado eu tinha abandonado um outro livro dessa autora, a mesma autora, e esse livro tem o mesmo estilo de fantasia lúdica. Uma fantasia muito louca e que você começa a ler ele e você não entende nada da parte de fantasia. Eu tava muito perdida. É uma coisa muito estranha a fantasia dessa autora, então é algo que realmente não funciona comigo, esse estilo de fantasia. E o outro foi Como Matei Minha Querida Família. Esse livro eu achei chatão. Chato, meu Deus, gente. Ele era contado de uma forma assim meio que interrupta. Sabe quando uma pessoa tá falando a história e não tem diálogo? Era assim. Daí era meio estranho a escrita. Em 2 capítulos ela já tinha matado tipo a metade da família dela. Então eu ficava pensando, o que vai ter o resto do livro? Se ela já matou quase todo mundo ali, acho que ela tinha matado 6 pessoas, e daí em 2 capítulos já tinha matado 3 pessoas. Eu acho que ia ficar mais desenvolvido pra morte do pai dela, mais pro final, porque tudo isso era uma vingança contra o pai dela. Ela não era próxima, né, do pai, da família do pai, então é a família da parte do pai que ela mata. Ela tá contando essa história da prisão, e eu acho que daí depois ia desenvolver melhor essa vingança aí contra o pai dela. E daí o livro detalhava muito como que ela elaborava os planos pra matar as pessoas. Daí era muito chato, porque ela seguia as pessoas, descobria onde as pessoas iam, o que elas faziam. Não. Outro livro nacional que eu acabei abandonando também foi Visão Noturna. Esse livro aqui nós temos 2 youtubers que eles fazem documentários de coisas sobrenaturais em cidadezinhas. Daí é que eles vão pra uma cidadezinha pra investigar essas coisas. E o menino, ele tem o crush nesse amigo dele. Também é pra ter um romance aqui envolvido. Mas até onde eu li, assim, a história não me conquistou. Ele é muito um livro, assim, de mistério. Onde tem os depoimentos das pessoas da cidade. Em forma de documentário, assim. Não é bem em forma de documentário, mas lembra muito, assim, um documentário. Eu acho que essa premissa do livro, assim, não tava muito a fim de ler. Então não me conquistou, eu não consegui me engajar ali com os personagens. Eu também abandonei Uma Bruxa no Tempo. Nossa, eu pensei que eu ia gostar muito desse livro. E até era um pouco interessante, mas não o suficiente para eu continuar a leitura. Nós temos uma personagem que ela meio que foi amaldiçoada e ela começa a lembrar de vidas passadas que ela teve. Então o capítulo é alternado entre a vida passada dela e o presente. E a parte do presente era muito chata, porque do nada a menina desmaiava e daí voltava pra parte do passado, quando ela sonhava, né, com as vidas passadas. E do nada, assim, ela caía e
e desmaiava, sabe? E dormia. Então, era muito chato as partes do presente, as partes do passado, da vida passada dela, era mais interessante. E daí eu li toda a primeira vida dela, que mostra. Era numa época bem antiga, era uma menina francesa, e até que era interessante isso. Só que daí, depois ia mudar pra uma segunda vida. Eu pensei, pra quê? Não me deixou interessada, sabe? Em saber das outras vidas. Eu acho que é um livro, assim, ele fica muito picotado em várias histórias. E não me chamou a atenção. Me falaram que era parecido com A Vida Invisível de Adi LaRue, e eu digo pra vocês que não tem nada a ver. Nada a ver com A Vida Invisível de Adi LaRue, gente. Nada a ver, porque, assim, ó, esse livro, nada a ver. E daí teve uma outra fantasia que eu abandonei, que foi O Soar da Cítara. Mas esse livro, eu acho que não era o momento de eu ler ele. Porque eu já tinha lido uns outros livros parecidos antes dele, que foi Ela Se Tornou o Sol e o da Guerra da Papoula. E eles têm uma premissa muito parecida, então eu acho que me cansou, sabe, ler histórias parecidas seguida. Então não era o momento certo de eu ler esse livro. Ele também é baseado em história da China, em coisas de guerra e estratégia. E assim, eu não tava mais na vibe de ler o livro. Então eu acho que talvez esse livro eu dê uma chance em outro momento, quem sabe quando sair a continuação, eu pego esse livro para ler de volta. Mas foi um livro que eu resolvi abandonar. Eu li, eu acho que uns 30% dele, porque eu vi que eu ia terminar a leitura não gostando, porque não era o momento de eu ler ele. E no mês de dezembro eu abandonei um livro de Natal, que foi o Nevasca, porque também a história não tava me envolvendo. Eu não gosto muito de livros de contos. É muito difícil um livro de conto que me conquiste. É muito, muito difícil. São poucos, assim. E esse daqui tem uma história principal que se conecta com as outras histórias. E eu já não gostei da história principal. Que a menina tá tentando fazer um grande gesto de amor pra reatar com a namorada dela. E não sei, gente, eu acho que eu não me apeguei aos personagens. As outras histórias não tinham final também. Eu acho que tudo é conectado aqui no final do livro. E eu queria ler contos inteiros, eu acho. Seria mais legal. Então por isso que eu resolvi não terminar ele, porque eu já não tava mais me interessando em saber o final da história. E por fim, gente, eu resolvi encerrar o ano deixando um livro na geladeira. Ou seja, eu abandonei esse livro temporariamente. Vou deixar ele na geladeira para em outro ano fazer uma leitura de novo dele, que é o novo livro da Cassandra Clare, O Portador da Espada. Eu li até a página 300, ele tem 500 e poucas páginas, faltou pouco pra terminar. Só que eu não tava gostando do livro, gente, até onde eu li, não tava gostando. E daí eu tava lendo ele bem no finalzinho do ano. Daí eu pensei assim, ó, não vou começar 2024 pegando esse livro que eu não tava gostando, sabe? Eu não tava com essa vontade de pegar o livro pra começar agora em 2024 lendo ele. Então eu não sei se realmente eu não gostei do livro, ou se não era o momento certo de eu ler ele, mas como é uma das minhas autoras favoritas, eu vou dar uma segunda chance. Então, quando sair a continuação desse livro, eu acho que eu pego e leio ele de novo pra ver se vai funcionar ou se realmente é um livro que eu não vou gostar e que eu vou abandonar. Então, vou encerrar esse vídeo falando que O Portador da Espada ficou na geladeira. Tem um outro livro, o ano retrasado, que eu deixei na geladeira também e que eu acho que agora em 2024 eu vou ler ele. Daí a gente já tem uma ideia se funciona essa história de deixar na geladeira. Pode ser uma coisa que eu comece a fazer agora com livros abandonados? Talvez. Mas é isso, gente. Me conte aqui nos comentários se você concorda com a minha opinião de algum desses livros. Me conte se você também já abandonou algum livro aí em 2023, qual que foi. Eu vou deixar os links dos livros na caixa de descrição também, porque, como eu falei, vocês podem gostar desses livros. Se você se interessar em comprar eles, tem o link também. E aqui do lado eu vou deixar uma playlist com os melhores e os piores livros dos outros anos para vocês verem também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!